Minha namorada disse que o ex faria parte da nossa festa de inauguração. Foi aí que tudo desandou. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e trabalho como contador em um dos maiores escritórios de advocacia da cidade. Passei os últimos 4 anos construindo uma vida ao lado da Larissa, aquela mulher que eu achava ser o amor da minha vida. Nos conhecemos em um evento corporativo e desde o primeiro encontro senti que ela era especial. Larissa era advogada, inteligente, determinada e tinha aquele jeito doce que me conquistou completamente. Depois de tanto esforço e economia, finalmente consegui realizar um dos meus maiores sonhos. Comprei um apartamento duplex com vista para o mar, no bairro mais valorizado da região. Foram anos juntando cada centavo, investindo com sabedoria e me dedicando horas extras no escritório. Quando recebi as chaves, meu coração transbordou de felicidade. Liguei para Larissa imediatamente. "Amor, consegui, o apartamento é nosso!" Gritei pelo telefone sem conseguir conter a emoção. "Sério? Não acredito! Vamos comemorar essa conquista, Rafa. Precisamos fazer uma festa de inauguração inesquecível." Ela respondeu com aquele entusiasmo que sempre me encantava. Passamos semanas planejando cada detalhe da festa. Escolhemos o cardápio, a decoração, a lista de convidados. Tudo estava perfeito até aquela tarde de domingo, quando estávamos sentados no sofá revisando os convites. "Rafa, eu estava pensando, acho que seria legal convidar o Marcelo para a inauguração", Larissa disse casualmente sem tirar os olhos do celular. Senti meu estômago revirar. "Marcelo? Seu ex-namorado Marcelo? Você está falando sério?" "Sim, ele é arquiteto famoso, entende tudo de design e decoração. Seria ótimo ter a opinião profissional dele sobre o apartamento." Ela explicou como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Larissa, é a nossa festa de inauguração. Por que diabos convidaríamos seu ex?" Minha voz saiu mais alterada do que eu pretendia. "Porque somos adultos, Rafa. Eu e Marcelo terminamos há anos e mantemos uma amizade saudável. Além disso, ele poderia nos dar dicas valiosas sobre como aproveitar melhor os espaços." Olhei para ela sem acreditar no que estava ouvindo. Aquilo não fazia o menor sentido. Era o meu apartamento, a nossa festa, o nosso momento. E ela queria trazer o ex-namorado? Respirei fundo tentando manter a calma. "Não acho uma boa ideia", respondi firmemente. Larissa suspirou e finalmente me encarou. "Você está sendo imaturo e inseguro. Confia em mim?" Naquele momento, eu deveria ter percebido que algo estava muito errado. Nos dias seguintes, Larissa não largou do assunto. Toda a conversa terminava com ela insistindo na presença de Marcelo na festa. Eu tentava mudar de tema, mas ela sempre encontrava um jeito de voltar ao ponto. "Rafa, você precisa entender que isso não tem nada a ver com o passado. É apenas sobre ter um profissional qualificado nos ajudando", ela repetia incansavelmente. "Larissa, existem milhares de arquitetos na cidade. Por que exatamente ele?" Rebati pela 10ª vez naquela semana. Ela revirou os olhos com impaciência. "Porque ele já me conhece, sabe meu gosto e não vai cobrar nada pela consultoria. Está desperdiçando uma oportunidade incrível por orgulho bobo." A situação piorou quando Dona Cleide, minha sogra, resolveu se meter no assunto. Ela apareceu no apartamento sem avisar numa quinta-feira à noite, trazendo uma travessa de lasanha e aquele sorriso falso que eu aprendi a reconhecer. "Rafael, meu querido, Larissa me contou sobre essa resistência sua em relação ao Marcelo." Ela começou antes mesmo de sentar. "Dona Cleide, com todo respeito, isso é entre eu e a Larissa." Tentei encerrar a conversa educadamente. "Mas é justamente por isso que estou aqui. Aquele rapaz é um arquiteto excepcional. Já reformou a casa de várias amigas minhas. O trabalho dele é impecável." Ela gesticulava animadamente. "Além disso, ele e Larissa sempre foram muito amigos, mesmo depois que terminaram. Não há nada demais nisso." Senti a pressão aumentando. Agora não era apenas Larissa, mas a família inteira se posicionando a favor dessa ideia absurda. "Mãe, explica para ele que isso seria muito bom para nós." Larissa pediu com aquela voz mansa que usava para conseguir o que queria. "Rafael, você parece um homem inteligente. Certamente consegue enxergar que está criando caso por nada." Dona Cleide cruzou os braços, me encarando como se eu fosse uma criança birracenta. "Eu só acho estranho toda essa insistência. Por que é tão importante assim que ele venha?" Questionei, sentindo que havia algo mais por trás daquilo. "Porque ele pode transformar este apartamento em algo espetacular."
Imagine só as ideias de decoração, otimização de espaços, iluminação adequada. Larissa se levantou empolgada. Marcelo tem um olhar único para essas coisas. Dona Cleide concordou energicamente. E é de graça, Rafael. Onde você vai encontrar um profissional desse nível disposto a ajudar sem cobrar? Percebi naquele momento que eu estava lutando uma batalha perdida. Elas já haviam decidido tudo. E minha opinião simplesmente não importava. A noite da inauguração chegou e eu estava tenso desde cedo. O apartamento estava impecável, decorado com bom gosto. A comida deliciosa sendo servida pelos garçons que contratei. Os convidados começaram a chegar pontualmente às 8 da noite. Amigos, colegas de trabalho, familiares, todos elogiavam a vista espetacular do mar e a amplitude dos ambientes. Então, ele apareceu. Marcelo entrou com aquela postura confiante de quem estava acostumado a ser o centro das atenções. Alto, bem vestido, sorriso perfeito. Larissa praticamente correu para recebê-lo. Marcelo, que bom que você veio! Ela o abraçou de um jeito que me incomodou profundamente. Larissa, você está linda. E este apartamento? Ele olhou ao redor com aprovação. Realmente tem potencial. Potencial? Aquilo me irritou. Caminhei até eles e estendi a mão formalmente. Rafael, prazer. Acho o famoso Rafael. Larissa fala muito de você. Ele apertou minha mão com força exagerada. Parabéns pela aquisição. Localização privilegiada. Antes que eu pudesse responder, Larissa já o puxava pela sala. Deixa eu te mostrar os cômodos. Quero sua opinião sincera sobre tudo. Passei as próximas 2 horas observando Marcelo circular pelo meu apartamento como se fosse o dono. Ele tocava nas paredes, analisava os acabamentos, fazia comentários em voz alta que todos ouviam. Essa parede aqui deveria ser derrubada. Integraria melhor os espaços, ele apontava com propriedade. Verdade. Eu sempre achei que essa divisória atrapalha. Larissa concordava prontamente, sem nem me consultar. Meu pai se aproximou de mim, sussurrando discretamente. Filho, quem é aquele sujeito dando palpite em tudo? O ex-namorado da Larissa. Respondi entre dentes. Ele franziu a testa, claramente confuso. E o que ele está fazendo aqui? Boa pergunta, pai. Boa pergunta. Marcelo seguiu comandando a atenção de todos. Falava sobre iluminação, escolha de móveis planejados, revestimentos importados. As amigas de Larissa o cercavam encantadas, perguntando sobre projetos e pedindo indicações. Marcelo, você faria o projeto de reforma para nós? Larissa perguntou na frente de todos com aquele olhar esperançoso. Senti o sangue ferver. Ela estava decidindo reformar meu apartamento sem nem me perguntar? Claro, seria um prazer trabalhar nisso. Podemos nos reunir semana que vem para discutir ideias. Ele respondeu naturalmente. Perfeito. Que ótimo. Larissa bateu palmas animada. Olhei para aquela cena me sentindo completamente invisível na minha própria casa. Os convidados conversavam, riam, aprovavam as sugestões dele. Ninguém perguntou minha opinião. Ninguém me incluiu nas decisões. Era como se eu fosse apenas um detalhe insignificante naquela história. Na manhã seguinte acordei com dor de cabeça e um peso enorme no peito. Larissa ainda dormia profundamente ao meu lado. Levantei em silêncio e fui até a varanda apreciar o nascer do sol sobre o mar. Aquele apartamento era meu sonho realizado, mas de repente parecia estar perdendo o controle sobre tudo. Preparei café e sentei na mesa da cozinha quando Larissa apareceu animada, usando meu roupão. Bom dia, amor. A festa foi maravilhosa, não foi? Ela me beijou na testa e serviu uma xícara de café. Larissa, precisamos conversar seriamente. Comecei com voz firme. Ela sentou na minha frente com aquela expressão inocente. Sobre o quê? Sobre você ter convidado Marcelo para fazer a reforma sem me consultar. Na frente de todos os nossos convidados. Falei calmamente, controlando a raiva. Rafael, não seja dramático. Foi apenas um comentário. Ele tem ideias brilhantes e você viu como todos adoraram as sugestões. Ela deu de ombros. Este é o meu apartamento, Larissa. Eu investi anos economizando cada centavo para conseguir comprar este lugar. Minha voz começou a subir. Você não pode simplesmente decidir reformar tudo sem ao menos me perguntar se eu concordo. Nosso apartamento, Rafael, agora é nosso. Ela me corrigiu com firmeza. E sim, vou contratar Marcelo. Ele vai transformar este espaço em algo extraordinário. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Você está falando sério?
Vai contratar seu ex-namorado para mexer na minha casa? Nossa casa! E sim, vou contratar o melhor profissional disponível. Alguém que eu confio e que vai fazer um trabalho impecável. Ela cruzou os braços desafiadoramente. Eu não autorizo essa reforma, Larissa, simples assim. Bati a mão na mesa. Ela se levantou bruscamente, com os olhos brilhando de raiva. Você não autoriza? Quem você pensa que é para me dar ordens? Sou o dono deste apartamento. Fui eu quem pagou pela entrada, quem assumiu o financiamento, quem trabalhou horas extras para conseguir este lugar. Gritei, perdendo completamente a compostura. Ah, é assim? Então eu não sou nada nessa relação? Apenas uma intrusa na sua preciosa propriedade? Ela jogou a xícara na pia com força. Não foi isso que eu disse. Foi exatamente isso. Quer saber, Rafael? Ou você aceita a reforma com Marcelo, ou podemos repensar toda essa nossa relação. Ela me encarou friamente. A escolha é sua. Fiquei paralisado diante daquele ultimato. Não podia acreditar que ela estava me fazendo escolher entre aceitar uma situação absurda ou terminar nosso relacionamento de 4 anos. Passei 3 dias pensando naquele ultimato. 3 dias que pareceram uma eternidade. Larissa mal falava comigo. Circulava pelo apartamento com ar de superioridade, como se já tivesse vencido aquela batalha. Na quarta-feira à noite, tomei minha decisão. Larissa, podemos conversar? Chamei enquanto ela mexia no celular no sofá. Ela levantou os olhos com expressão entediada. Finalmente tomou juízo? Não vou aceitar a reforma. Não vou permitir que Marcelo coloque os pés aqui como se fosse o dono. Falei com a voz firme e decidida. O rosto dela mudou completamente. Você está cometendo um erro enorme, Rafael. Talvez. Mas é minha decisão e preciso ser respeitado. Cruzei os braços, sustentando o olhar dela. Larissa se levantou devagar, pegou a bolsa que estava sobre a poltrona e caminhou até a porta. Então acabou. Não vou ficar com alguém tão egoísta e controlador. Se é assim que você me vê, realmente é melhor terminarmos. Respondi, sentindo um aperto no peito, mas mantendo a postura. Ela abriu a porta, mas antes de sair, virou-se com um sorriso frio. Só para você saber, vou querer minha parte deste apartamento. Afinal, ajudei nas despesas durante todo esse tempo. Aquilo me deixou atordoado. Que parte? Você mal contribuiu com as contas. Eu morava aqui, cuidava das coisas, transformei este lugar em um lar. Isso tem valor, Rafael. Meu advogado entrará em contato. Ela bateu a porta com força. Fiquei parado no meio da sala, processando tudo que havia acabado de acontecer. 4 anos juntos terminando daquele jeito. E agora ela queria metade do apartamento que eu conquistei sozinho? No dia seguinte, minha mãe ligou preocupada. Filho, Dona Cleide me procurou dizendo que você e Larissa terminaram. É verdade? É verdade, mãe. Ela me deu um ultimato absurdo e eu não aceitei. Mas, Rafael, vocês estavam tão bem? O que aconteceu exatamente? Ela perguntou com aquela voz maternal cheia de preocupação. Ela queria contratar o ex-namorado para reformar o apartamento inteiro. Quando me recusei, terminou comigo e agora está exigindo metade do imóvel. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos. Metade? Mas ela nem pagou pela entrada do apartamento. Pois é, já estou procurando um advogado para me orientar. Suspirei pesadamente. Faça isso urgentemente, filho. Não deixe ela se aproveitar do seu trabalho. Minha mãe se despediu preocupada. Desliguei o telefone e olhei pela janela. Aquele apartamento que era meu maior orgulho agora representava o pior momento da minha vida. Mas uma coisa eu tinha certeza. Não iria desistir sem lutar. Decidi que não ficaria mais um minuto naquele apartamento respirando aquela atmosfera pesada. Arrumei algumas malas com roupas e itens essenciais. Reservei um quarto confortável em um hotel próximo ao trabalho e me mudei temporariamente. Precisava de espaço para pensar com clareza sobre os próximos passos. Liguei para meu amigo Bruno, que trabalhava no mesmo escritório de advocacia que eu. Bruno, preciso de uma indicação urgente de um bom advogado de família. Aconteceu alguma coisa grave, Rafael? Ele perguntou preocupado. Terminei com a Larissa e ela está querendo ficar com metade do meu apartamento. Expliquei resumidamente. Metade? Cara, isso é absurdo. Você tem todos os comprovantes de pagamento? Bruno questionou imediatamente. Tenho tudo guardado. Recibos, transferências bancárias, contrato de financiamento exclusivamente no meu nome. Ótimo. Vou te passar o contato da doutora Fernanda.
Ela é excelente e não deixa ninguém passar a perna nos clientes dela. Bruno me tranquilizou. No dia seguinte conheci a doutora Fernanda em seu escritório. Uma mulher de aproximadamente 40 anos, elegante e com olhar penetrante que transmitia autoridade. Senhor Rafael, me conte toda a situação desde o início. Ela abriu um bloco de notas. Passei quase uma hora relatando tudo. O relacionamento, a compra do apartamento, a insistência sobre Marcelo, a festa desastrosa, o ultimato e finalmente a exigência dela sobre o imóvel. Entendo. E Larissa contribuiu financeiramente com quanto exatamente na aquisição? Doutora Fernanda perguntou anotando informações. Praticamente nada. Ela pagava algumas contas de supermercado ocasionalmente, mas o financiamento, entrada, documentação, tudo foi com meu dinheiro. Ela assentiu pensativa. O apartamento está apenas no seu nome? Sim, apenas no meu nome. Ela nunca foi incluída em nenhum documento. Perfeito. Isso facilita muito nossa defesa. Ela não tem direito legal sobre o imóvel. Doutora Fernanda sorriu discretamente. Mas precisamos agir rápido. Você saiu do apartamento? Sim, estou hospedado em um hotel. Achei melhor manter distância. Erro estratégico, Rafael. Ao sair, você permitiu que ela assumisse a posse do imóvel. Ela pode alegar abandono. A advogada me alertou severamente. Senti um calafrio. Como assim? O apartamento é meu. Juridicamente sim, mas na prática ela está lá e você não. Isso complica as coisas. Doutora Fernanda tamborilou os dedos na mesa. Vamos precisar notificá-la formalmente sobre a necessidade de desocupação. Saí daquele escritório com a cabeça fervilhando. Minha decisão de sair tinha sido precipitada. Agora Larissa estava morando sozinha no meu apartamento, provavelmente já planejando como conseguir ficar com ele definitivamente. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era Dona Silvia, a vizinha do apartamento ao lado, uma senhora de 60 anos que sempre foi muito simpática comigo. Rafael, meu querido, desculpe incomodar. Consegui seu número com a portaria. Ela começou com voz hesitante. Dona Silvia, que surpresa. Aconteceu alguma coisa? Perguntei intrigado. É que... Bem, não sei se devo me meter, mas achei que você precisava saber. Ela pausou. Aquele rapaz alto, o arquiteto que estava na festa, tem vindo aqui todos os dias. Senti meu sangue gelar. Todos os dias? Sim, querido. Ele chega por volta das 10 da manhã e sai só no final da tarde. Ontem trouxe algumas caixas grandes, parecia material de construção. Dona Silvia relatou preocupada. Obrigado por me avisar, Dona Silvia. A senhora é muito gentil. Desliguei o telefone completamente transtornado. Marcelo estava frequentando meu apartamento diariamente e trazendo materiais. Larissa tinha começado a reforma mesmo sem minha autorização. Liguei imediatamente para a doutora Fernanda e relatei a situação. Rafael, isso é grave. Ela não pode fazer reformas estruturais sem seu consentimento. Vou preparar uma notificação urgente. A advogada respondeu prontamente. Naquela mesma tarde, tomei uma decisão que mudaria tudo. Respirei fundo e liguei para Larissa. Alô? Ela atendeu com voz fria. Larissa, sou eu. Podemos conversar? Tentei soar conciliador. Agora quer conversar? Depois de me abandonar aqui? Ela rebateu agressivamente. Eu exagerei. Estava nervoso, confuso. Você tem razão. Fui egoísta. Forcei as palavras mesmo sentindo náusea. Houve silêncio do outro lado. Continue. Quero que a gente tente de novo. Esse apartamento não faz sentido sem você aqui. E sobre a reforma, se você realmente acredita que vai ficar bom, aceito contratar Marcelo. Menti com convicção. Sério? Você está falando sério, Rafael? A voz dela mudou completamente, ficando suave e esperançosa. Estou. Só precisamos conversar direito sobre custos, prazos e tudo mais. Podemos fazer isso do jeito certo. Continuei interpretando meu papel. Ah, Rafael, eu sabia que você ia entender. Marcelo já trouxe alguns projetos incríveis. Você vai amar. Ela disparou animadamente. Tenho certeza. Vou voltar no fim de semana para conversarmos pessoalmente, pode ser? Claro. Vou preparar aquele jantar que você adora. Vamos recomeçar direito dessa vez. Larissa parecia radiante. Combinado. Te vejo sábado. Desliguei e olhei para o teto do quarto do hotel. A armadilha estava montada. Agora era apenas questão de tempo para Larissa e Marcelo perceberem que tinham subestimado completamente a pessoa errada.
No sábado voltei ao apartamento conforme combinado. Larissa abriu a porta com um sorriso enorme e me abraçou apertado. Que saudade! Entenda que tudo isso era para o nosso bem, Rafael. Ela disse enquanto me puxava para dentro. Olhei ao redor e quase tive um ataque. Havia amostras de piso espalhadas, catálogos de revestimento sobre a mesa, desenhos técnicos pregados na parede. Eles realmente tinham começado a planejar tudo. Impressionante, não é? Larissa pegou um dos projetos. Marcelo desenhou 3 opções diferentes. Essa aqui é minha favorita. Forcei um sorriso enquanto analisava os papéis. Realmente ficou muito profissional. Durante o jantar, Larissa não parava de falar sobre a reforma. Cores, móveis, iluminação. Ela já tinha decidido absolutamente tudo. Quanto tempo essa obra vai levar? Perguntei casualmente. Marcelo estimou uns 6 meses. É uma reforma completa, amor. Vai valer cada dia de espera. Ela segurou minha mão carinhosamente. E onde vamos ficar durante a obra? Larissa deu de ombros. Podemos alugar um lugar temporário ou ficar na casa da minha mãe. Passei as semanas seguintes fingindo estar entusiasmado com tudo. Ia ao apartamento regularmente, conversava sobre os planos, até mesmo conheci o tal Marcelo pessoalmente para discutir detalhes. Rafael, que bom finalmente conversarmos civilizadamente. Marcelo estendeu a mão com aquele sorriso prepotente. Pois é, Larissa me convenceu que suas ideias são realmente boas. Menti descaradamente. Enquanto isso, nos bastidores, doutora Fernanda trabalhava silenciosamente. Ela havia conseguido documentar todas as irregularidades. A reforma não autorizada, os gastos sendo feitos sem meu consentimento, tudo registrado formalmente. Rafael, chegou a hora de agir. Tenho uma proposta que vai resolver isso de uma vez. A advogada me chamou para uma reunião urgente. Estou ouvindo, doutora Fernanda. Vamos propor a venda do apartamento. Você concorda em vendê-lo e dividir o valor com Larissa, encerrando qualquer disputa judicial? Ela explicou calmamente. Dividir? Mas o apartamento é meu. Protestei confuso. Confie em mim. Você vai propor isso a ela como uma forma de encerrar tudo em paz. Mas teremos controle total sobre quem compra e quando vende. Doutora Fernanda sorriu maliciosamente. Entendi imediatamente onde ela queria chegar. E eu escolho o comprador. Exatamente. Alguém que pague bem acima do valor de mercado e que tenha pressa para fechar negócio. Conheço investidores que adorariam essa localização. Ela piscou. Finalmente enxerguei o plano completo. E era absolutamente perfeito. Esperei mais 2 meses fingindo normalidade. Larissa e Marcelo estavam completamente imersos nos planos da reforma, escolhendo cada detalhe como se aquele apartamento fosse deles para sempre. Até que chegou o momento perfeito para agir. Marquei um jantar romântico com Larissa em um restaurante sofisticado. Ela chegou linda, sorridente, sem desconfiar de absolutamente nada. Rafael, você está tão carinhoso ultimamente. Estou muito feliz que superamos aquela fase difícil. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Larissa, tenho uma proposta importante para te fazer. Comecei com voz séria. Ela franziu a testa levemente. Que tipo de proposta? Estava pensando muito sobre nossa situação. As brigas, as discussões sobre o apartamento, tudo isso me fez refletir. Pausei dramaticamente. Acho que deveríamos vender o apartamento e dividir o dinheiro igualmente. Larissa me encarou boquiaberta. Vender? Por quê? Porque assim cada um segue sua vida sem ressentimentos. Você pega a sua parte, eu pego a minha e encerramos isso de forma madura. Expliquei calmamente. Mas Rafael, a reforma está planejada. Marcelo já comprou alguns materiais. Ela protestou alterada. Justamente por isso. Prefiro vender agora antes de investir mais dinheiro em algo que pode gerar novos conflitos. Mantive o tom firme. Ela ficou em silêncio por longos segundos processando aquela informação. Consegui ver o brilho calculista nos olhos dela. Quanto você acha que vale o apartamento? Larissa perguntou interessada. Uns 800 mil reais, talvez. Você ficaria com 400 mil limpos. Joguei a isca. Vi claramente quando ela mordeu. 400 mil reais era muito mais do que ela jamais teria direito legalmente. E você já tem comprador? Tenho alguns investidores interessados. Posso fechar negócio em 30 dias. Menti com naturalidade. 30 dias? Mas isso é muito rápido. Ela se assustou. É o prazo que eles deram. Ou vendemos agora com esse valor, ou perdemos a oportunidade. Pressionei sutilmente. Larissa mordeu o lábio pensativa.
Preciso conversar com minha mãe e com Marcelo sobre isso. Claro, mas a oferta só vale até sexta-feira. Depois disso, vou procurar outras alternativas. Coloquei um prazo de pressão. 3 dias depois, Larissa me ligou empolgada. Rafael, conversamos e concordamos. Vamos vender o apartamento. Desliguei com um sorriso vitorioso. Doutora Fernanda já tinha o comprador perfeito. Uma construtora que demoliria o prédio inteiro para construir um complexo comercial. E eles pagariam R$1.200.000 pela rapidez no fechamento. 600 mil para cada um. Só que Larissa não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. A venda foi concretizada em tempo recorde. A construtora transferiu o valor integral e eu depositei R$600 mil na conta de Larissa conforme acordado. Ela ficou absolutamente radiante. Rafael, obrigada por ter sido maduro nessa situação. Sei que não foi fácil. Ela disse ao assinar os papéis finais. De nada, Larissa. Cada um merece seguir em frente. Respondi com um sorriso que ela interpretou como arrependimento. 2 semanas depois recebi uma ligação furiosa dela. Rafael, o prédio inteiro está sendo demolido. O que diabos está acontecendo? Ah, isso! A construtora vai erguer um complexo comercial no terreno. Não te contei? Fingi inocência. Como assim não me contou? Eu ia morar naquele apartamento, ela gritou desesperada. Morar? Larissa, você vendeu sua parte. O apartamento não existe mais. Dei risada genuína. Mas Marcelo já tinha comprado os materiais. Gastamos quase R$50 mil em revestimentos e acabamentos. A voz dela tremeu. Que pena. Talvez devessem ter esperado a reforma ser autorizada pelo verdadeiro dono antes de gastar esse dinheiro. Respondi friamente. Houve silêncio do outro lado. Finalmente ela entendeu que tinha sido jogada. Você planejou tudo isso desde o começo, não foi? Larissa perguntou com ódio na voz. Planejei? Não, Larissa. Eu apenas aceitei sua decisão de terminar comigo e escolhi vender minha propriedade. Você concordou voluntariamente, lembra? Rebati calmamente. Ela desligou na minha cara. Mas eu não me importei nem um pouco. 3 meses depois, estava na varanda da minha cobertura nova, bebericando um vinho excelente enquanto apreciava a vista espetacular da cidade. Com os 600 mil que sobraram, dei entrada em um imóvel 3 vezes melhor que o anterior. Meu celular tocou. Era minha mãe. Filho, Dona Cleide me ligou pedindo para eu convencer você a perdoar Larissa. Ela está desesperada querendo voltar. Minha mãe soou divertida. Deixa eu adivinhar. O dinheiro acabou? Perguntei sarcástico. Pelo visto, sim. E parece que Marcelo desapareceu depois que percebeu que não teria mais o apartamento de graça. Sorri satisfeito. Diga para Dona Cleide que estou muito bem, obrigado. E que Larissa deveria ter pensado melhor antes de tentar me manipular. Desliguei e voltei a contemplar minha nova vida. Aprendi uma lição valiosa. Nunca subestime alguém que construiu tudo com o próprio esforço. E, principalmente, nunca tente transformar o sonho de outra pessoa no seu playground pessoal. A vingança não precisa ser ruidosa. Às vezes ela é silenciosa, calculada e absolutamente perfeita. E assim Rafael provou que paciência e estratégia valem mais que confrontos impulsivos. Enquanto Larissa e Marcelo acreditavam estar controlando a situação, ele silenciosamente preparava cada movimento com precisão cirúrgica. A vingança dele não envolveu escândalos ou exposições públicas, mas sim a aplicação inteligente das próprias regras do jogo que tentaram jogar contra ele. Esta história nos ensina que respeito e limites são fundamentais em qualquer relacionamento. Rafael construiu seu sonho com anos de trabalho árduo, e quando tentaram transformar sua conquista em propriedade alheia, ele defendeu o que era seu por direito. A lição aqui é clara: manipulação e desrespeito eventualmente cobram seu preço, e subestimar alguém determinado pode custar muito mais do que se imagina. O que você teria feito no lugar de Rafael? Teria aceitado a presença do ex-namorado na festa de inauguração? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber como você reagiria nessa situação. Se você gostou dessa história de vingança calculada, não esquece de deixar seu like. Isso ajuda demais o canal a crescer. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história nova. Amanhã tem vídeo novo com mais uma história incrível que vai te deixar de queixo caído. Até lá!